muito boa noite. Espero que todos vocês aproveitem bastante essa live de hoje. A gente vai falar de um assunto aqui pouco comum, né, dentro do meu perfil, mas que eu sempre falo para as pessoas que me seguem, para os meus clientes. A gente sempre trabalha a questão de crenças, né? Então, para quem está chegando aí, eu quero que vocês compartilhem muito essa live, porque às vezes são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no processo de emagrecimento da gente. Então, é disso que eu vou falar hoje. Então, direciona o aviãozinho aí para todas as amigas que queiram assistir. E se você estiver assistindo a gravação, aproveita e compartilha igual, que vai ter muita gente se beneficiando com esse conteúdo, certo? Então, fica aqui comigo até o final. Prometo que vai ser uma live curtinha, mas de muito valor. Tava com saudade de fazer live aqui, fiz algumas semanas já que eu não consigo fazer, em função de correria do trabalho, né, de trocando de espaço de atendimento. Eu estou com uma nova sala agora, e também em função de férias. Essa semana eu tô curtindo umas fériasinhas, mas eu não poderia adiar mais esse nosso encontro, esse momento de lives. Então, bora lá aqui comigo. Deixa eu só ajeitar aqui para dar tudo certo. Espero que vocês estejam me escutando aí. Molhar a garganta, peguem a sua aguinha, seu chazinho, né? Aquela kombucha, aquela bebida que vocês mais gostam para aproveitar esse momento aqui, que eu prometo ser breve. Então vamos lá. Quando eu falo de crenças, a gente precisa entender o que são crenças, né? Crenças, o nome diz, né? É aquilo que eu acredito. Se eu acredito, né? É um tipo de crença. Agora tem um detalhe. Se essa crença vai me beneficiar ou não, são outros 500. E a gente precisa aprender a diferenciar isso. Bom, como é que a gente desenvolve as nossas crenças? Como elas são adquiridas? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Então, as nossas crenças, elas são supostas verdades. Vamos colocar assim. As crenças são supostas verdades, tá? Que elas podem ser adquiridas. E aí elas vão ser adquiridas como? Pode ser os fatos que a gente vem observando, por exemplo, na nossa família, né, no ambiente familiar, com os nossos amigos, né? E também a gente adquire as nossas crenças quando há comparações. Por exemplo, quando os nossos pais comparam a gente. Ah, o filho mais velho, ele é mais esperto. O mais novo é mais quieto, né? O do meio é muito preguiçoso. Isso são coisas que a gente vai absorvendo e que vai tornando para nós uma verdade. Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca títulos, né? Quando a gente nomeia, quando a gente qualifica um ser humano, e às vezes um serzinho muito pequeno, como são as crianças, porque aquilo que a gente está dizendo, a gente está plantando informações naquela mente. E no futuro a gente pega aquilo pra gente. Ah, minha mãe dizia que eu era muito preguiçosa, minha mãe dizia que eu era muito comilona, minha mãe dizia, né? Então, isso são coisas que a gente vai absorvendo ao longo da vida. Então a gente pode adquirir as crenças dessa forma. Outra forma são as crenças impostas pela sociedade. Tem muita crença que a gente escuta e que a gente julga, né? A gente acha que a sociedade vê dessa forma, né? Uma crença talvez é que, né? Vamos supor aí, vamos dar um exemplo, né? Gordura, magreza não é sinal de saúde. Né? Essa é uma crença que ela veio perdendo espaço ao longo dos anos, né? Mas lá, vamos dizer assim, ó, década de 80, né, na minha infância, era muito comum tu dizer que criança gordinha era uma criança saudável. E a sociedade toda conspirava para isso. Se tu não fosse uma criança gorda, uma criança robusta, tu não tinha saúde. Então são crenças que a sociedade impôs, né? A sociedade acreditou nisso e a gente foi só, né, pegando pra gente aquela verdade e conduzindo a nossa vida dessa forma. E também existe aquelas crenças que a gente vivencia no decorrer da vida, né? Ah, tentei emagrecer, não consigo nunca, então emagrecer é difícil. Mas será que eu fiz as coisas certas? Será que eu fui pelo caminho mais adequado para a minha situação? Porque na verdade a gente fala que não existe um caminho único para o emagrecimento. Eu diria assim, se eu fosse dizer para vocês que existe sim um caminho único, eu colocaria assim: o caminho mais correto para o emagrecimento efetivo de vocês seria o quê? Vocês mudarem a mentalidade de vocês. Construírem uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade magra. Aí sim.
Mas eu posso seguir, de repente, um tipo de alimentação, eu posso seguir outra, eu posso treinar muito, eu posso não treinar tanto assim, e para cada pessoa isso vai ter um caminho diferente, mas não de menos sucesso. Agora, todas essas pessoas, elas precisam mudar a sua mente. Então, o processo de mudar a mente, de transformar a mente de vocês, de autoconhecimento, é fundamental para que vocês alcancem o objetivo de vocês, ok? Então, vamos lá. Falei para vocês, então, elas podem ser adquiridas, elas podem ser impostas pela sociedade e também vivenciadas no decorrer da vida, né? As experiências que a gente foi adquirindo e a gente foi tornando aquilo uma verdade, né? Bom, elas exercem um papel, as crenças exercem um papel fortíssimo no nosso cotidiano, né? Então, elas podem bloquear, presta atenção, elas podem bloquear certas atitudes nossas, tá? Deixa eu recusar uma ligação no meio da live aqui. Elas podem bloquear certas atitudes que a gente precisa ter, né, para que a gente se desenvolva em diversas áreas da nossa vida. Eu não tô falando só de emagrecimento, vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, voltando então para a ideia do emagrecimento, o que a gente precisa saber, né? Para o emagrecimento acontecer, para que vocês realmente cheguem no objetivo de vocês, eu já expliquei que vocês precisam mudar essa mente de vocês, é importante identificar quais crenças, né, limitantes, limitadoras, cada coach usa um termo diferente, né? Vocês têm nesse processo identificá-las e modificá-las. Então, tudo isso é muito importante que vocês façam. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, participem aí, vão interagindo para mim poder aí responder as dúvidas de vocês ao longo dessa live. Então, eu vou dar alguns exemplos de crenças para que vocês entendam, né? Mas quando a Sheila fala de crenças, né, o que é isso que ela está falando? Só dando um spoiler, algumas das crenças que eu estou citando aqui são crenças que eu coloquei num post ontem à tardinha. Então, se vocês não assistiram, vocês vão lá no meu perfil, no meu feed, e vocês vão ver lá os 10 pensamentos, né, que acabam atrapalhando o nosso emagrecimento. Então, tem alguns exemplos, tem 10 exemplos de crenças lá. Claro que não existem 10 crenças, gente. Existem muitas crenças. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu também trouxe 10, né, algumas parecidas com a que eu postei ontem, as quais eu postei ontem, e outras diferentes, mas sempre contextualizando aqui para vocês entenderem. Uma crença pode ser assim, ó: desde bebê eu sou gordinha. Levanta a mão aí quem se identifica com essa. Ah, desde bebê eu sou gordinha. E aí eu brinco muito, a gente usa muito esse termo no coaching, no processo de coaching, né? Que é a síndrome da Gabriela. Vocês lembram da Gabriela? Aquela novela famosa na TV Globo, né? Que é um livro famoso, é do Jorge Amado, se eu não me engano, né? Eu tô confundindo, se eu tô falando besteira aqui, me desculpe, a literatura aí, se eu não me engano, é. Então, síndrome da Gabriela, o que é? É aquela musiquinha famosa da novela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então, aquela coisa que tu pega pra ti, desde bebê eu sou gordinha mesmo, então não adianta fazer nada, né? Eu vou continuar sendo. Isso não quer dizer, né, absolutamente nada. Até porque os bebês normalmente são mais fofinhos mesmo. E aí, se tu pega essa verdade pra ti, como é que tu vai mudar? Tu enfia na tua mente, tu diz pra ela que essa é a tua realidade. E como que tu vai fazer a diferença a partir disso? Tu fala pro cérebro uma coisa, mas tu tá querendo fazer academia, mudar alimentação, tipo, não tem uma congruência. Vocês conseguem entender isso? Eu não consigo alinhar a minha ação com a minha mente. Isso é muito mais comum do que vocês pensam. E se tudo isso que eu tô falando aqui não fizer sentido pra vocês, ok. Mas pra alguém vai fazer sentido sim, tá? Porque todo mundo tem crenças. Eu tenho as minhas também. Eu preciso trabalhar muitas crenças dentro de mim. E eu batalho pra isso, né? E a gente tem crenças relacionadas a relacionamentos, a gente tem crenças relacionadas a dinheiro, né, que eu brigo muito comigo com esse pensamento. Então tem vários tipos de crenças, não é só voltada para o emagrecimento. Mas às vezes aquela crença lá de outra área da minha vida, ela pode refletir também no emagrecimento. E por isso que a gente tem que aprender a identificá-las. Essa é uma. Outra, a obesidade no meu caso é genética. Né, não dá, né? Meus pais são gordinhos, avós são gordinhos, tias são gordinhos, todo mundo é gordinho. Então o negócio assim é o seguinte, eu tenho gene, né, de gordura, e aí assim, ó, vocês vão me dizer, tá, Sheila, mas eu tenho gene de gordura mesmo. Na minha família tem obesos. A gente sabe que os genes são danados. A gente sabe disso. A gente não tá falando que isso não possa ser uma verdade. Deixa eu me ajeitar aqui que tá dando uma dor na perna. Gente, eu tô num cantinho aqui, eu estou na praia, de férias, eu tô meio adaptada aqui, não é meu ambiente
né, usual de fazer live, mas tá tudo bem. Eu não poderia passar mais uma semana sem encontrar vocês, então bora lá. Então assim, ó, eu posso ter essas pessoas, entendeu? Eu posso ter essas pessoas na minha família que tem esse gene. E qual é a chance de eu carregá-los? É alta. É bem alta a chance de eu carregar esses genes, né? Esses genes obesos. A questão é, se eu levar isso, usar isso como desculpa, ou como, né, eu me livrar da autorresponsabilidade que eu tenho nesse processo, isso só vai minar meus resultados, né? E eu acho assim, acreditar nisso te afasta do resultado positivo. E aí eu tenho que falar pra vocês uma coisa que vocês talvez não se deram conta. Na maioria das vezes não é a genética pode influenciar, mas mais do que a genética, são os hábitos que tu tem iguais essas pessoas aí, que são, né, da tua família, do teu sangue, né? Às vezes os pais comem errado, e aí fica lá, então os filhos vão ser gordos. Mas claro que vão. Vocês não tenham dúvida que serão. Por quê? É os hábitos que os pais têm, serão os hábitos que os filhos terão. O pai não faz academia, né? A mãe come um monte de bobagem, exagera na alimentação, tem uma alimentação extremamente desregrada, aí a criança come só salada e malha e desde pequena é atleta. É possível? Não é impossível. Mas é mais difícil, entende que ela precisa de incentivo? Então também pensem sobre isso, né? Aproveitando, abre o parênteses, né? Pensem que também vocês não estão fazendo só por vocês. Quando eu digo para vocês serem mais egoístas e se priorizarem, aprendam, tentem voltar para o outro lado. Se eu me priorizar e cuidar do meu processo, procurar ter uma alimentação saudável, treinar para buscar um corpo melhor e uma saúde melhor, indiretamente eu estou beneficiando a minha família. Então eu não estou sendo egoísta, né? E quando eu falo ser egoísta, é no bom sentido, tá, gente? Não no mau sentido. A Giovana colocou aqui, nunca fui gordinha depois do segundo filho e quando parei de fumar, engordei muito. Ok, então não é uma coisa assim que veio lá da infância, não é, com certeza não é uma crença da Giovana, né? Então assim, a gente precisa entender que sim, o gene, a gente carrega ele, né? Mas assim, a gente carrega também células de gordura que elas podem inchar ou esvaziar. Então como é que vocês estão enchendo essas células de gordura com qualidade? Então pensem sobre isso. Outra crença, né, que eu gosto muito, né? Lá em casa todo mundo é gordo. Come muito, fica difícil emagrecer. É complicado mesmo. Gente, acabou de faltar luz. Acabou de faltar luz aqui. Vocês estão me vendo no escuro? Estou sem luz aqui. Mas vamos lá, continuando aqui. Acho que dá tempo de terminar essa live. Tô com bateria ainda, vamos lá. Vocês vão me enxergar no escuro. Acabou. Ó, voltou, graças a Deus, voltou a luz. Ao vivo é isso, gente, ao vivo é isso. Mas tá tudo certo, bora lá. Então lá em casa todo mundo é gordo, come muito, fica difícil emagrecer. Aqui, o que é importante de falar? Não é fácil. Eu também não tô dizendo que isso é mentira. Nada do que eu tô dizendo é pra dizer pra vocês que vocês estão errados. Eu só tô explicando que a crença, ela vem com aquela ideia de que a gente se agarra naquilo, acredita, né, naquilo, somente naquilo, e não faz nada pra mudar. E a gente fica alimentando o cérebro com toda essa negatividade. Então quando eu falo lá em casa todo mundo é gordo, come muito, fica difícil emagrecer, tem uma coisa importante que talvez vocês não se deram conta, né? Ah, isso é uma verdade. Ok, pode ser uma verdade. Mas aqui impera o que eu chamo de senso de pertencimento. O ser humano é um ser sociável. Nós somos únicos animais que precisamos viver em bando, em grupo. Nós não sabemos viver sozinhos. Então, se eu pertenço àquele grupo, né? Lá em casa eles fazem parte do meu grupo e eu preciso pertencer àquele grupo, afinal é minha família. Afinal é pai e mãe, às vezes, é o meu marido e meu filho, é as pessoas que eu amo. Então, assim, inconscientemente eu me adapto, tá? Pra mim poder pertencer àquele grupo. Por isso que eu digo, é o senso de pertencimento, né? Então, eu preciso me adaptar e para isso eu deixo de fazer o que é necessário para alcançar os meus objetivos. Será que não é mais fácil mudando um hábito aqui, outro ali, e induzindo as pessoas da família a fazer o mesmo? Do que ficar criticando, come muito, fica difícil emagrecer? E eu falo mais uma coisa, né? Eu costumo dizer isso, né? Quando é a mulher que procura o atendimento, né? Não deixando os homens de lado. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Não excluindo os homens dessa live, mas é importante de falar. Quando é a mulher que procura atendimento, né? Que procura acompanhamento nutricional, individual,
a mulher acaba sendo, né, a provedora ali da alimentação muitas vezes, né? Ela que determina cardápio, ela que muitas vezes cozinha e de certa forma ela pode ser indutora de novos hábitos. Quando é ela que procura, né? Agora quando é o homem que procura, às vezes se torna um martírio, porque a mulher que cozinha, ela cozinha para os filhos, né? Tem toda uma refeição para fazer e o homem tá lá, né? Querendo comer saladinha e carne na janta. Então, pensem sobre isso, mulheres, né? Mulheres que estão aí nessa live, pensem sobre isso, o quanto vocês podem prover saúde para a família de vocês também. Aqui outra crença. Não posso jogar comida fora, pois tem tanta gente passando fome no mundo. E a gente escutava quando era criança, né? Fulana rapa o pratinho, né? Raspa o pratinho, aí não deixa um grãozinho, porque as criancinhas da Etiópia lá, elas, né, passam fome, não tem nada para comer, ficam um dia sem comer. Gente de Deus. A realidade da fome ela é muito grave. Infelizmente, a gente ainda fala de fome, né? Antigamente o problema era a desnutrição, hoje o problema é a obesidade, porque não é só o comer errado. Né? E muita gente pensa que o comer hoje é só ter comida mesmo, mas a gente precisa ter qualidade na mesa. Mas é claro que a gente tem essa realidade sim, mas o que acontece? A gente tem que aprender a escutar a nossa fome e a nossa saciedade. Se vocês têm essa crença e têm essa dificuldade, comece a servir menos. Troquem o prato. Em vez de usar o prato de comer normal, use o prato de pão. Comece a diminuir o prato. Nisso aí vocês vão encher o prato, encher os olhos, vão ter que acabar com o prato e tá tudo bem. É uma maneira. Mas aprendam a olhar para aquilo e dizer assim, não cabe mais, eu tô bem. E deixem. Né? Não se culpem por isso. Aí com o tempo vocês vão começar a servir menos. Se policiem para servir a quantidade suficiente. Para trabalhar essa crença dentro de vocês. Agora, não queiram raspar o prato, né? E só pensando na fome que existe no mundo. Aqui eu quero que vocês pensem em vocês. Né? É claro que é desperdício de comida, mas vocês podem aprender a ouvir a fome de vocês e com o tempo servir menos. Às vezes vale servir, repetir a refeição, né? Do que a gente tá ali enchendo o prato e comendo desesperadamente. Fiquei com uma vontadezinha. Serve mais uma colher, serve mais um pouquinho de carne, tá tudo bem. Né? Do que vocês encher o prato e comer só por causa dessa crença, ok? Ari, linda, querida. Tu que é linda, Ari. A Ari vai fazer uma live aí comigo nos próximos dias para contar a experiência dela com o método Slim. Outra crença. Eu acho chato fazer atividade física. Levanta a mão aí quem concorda com essa crença. Tenho certeza que a maioria que estão na live vão concordar, né? Por quê, gente? Atividade física, ela é complicado, assim, tu criar esse amor por ela. Não é fazendo uma vez por semana, indo um mês, pulando 5, que tu vai conseguir, né? Mas aí eu tenho certeza que no teu trabalho, presta atenção, tenho certeza que no teu trabalho tu faz coisas que tu detesta, que tu odeia, que tu não gosta, certo? Aí tu vai me dizer assim, mas é claro, Sheila, não tenha dúvida, eu tenho que fazer porque senão eu vou demitida. E qual é o problema de tu ser demitida? Tu não vai receber o salário no fim do mês. Ok. Eu digo pra vocês, tem coisas no meu trabalho que eu não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer, entendeu? Por quê? Porque eu tenho uma recompensa no fim do mês. Eu vou receber o meu dinheiro por causa disso. E eu também tenho outras recompensas que eu busquei dentro do meu trabalho. Para mim, não há satisfação melhor do que ver vocês felizes com o resultado de vocês. Vai além de ter dinheiro. É muito além. Quando a gente faz com amor, é muito além. Mas eu não vou entrar em mérito aqui se vocês amam o trabalho de vocês ou não. Eu quero que vocês entendam que vocês trabalham, vocês fazem coisa que vocês não gostam para receber o salário no fim do mês. Será que, né, não tá na hora de, na vida, na saúde, né, vocês também agirem dessa forma? Então, assim, pense que vocês estão fazendo algo hoje para ter um benefício no futuro. Né? Eu tô fazendo hoje para daqui a um mês eu ver que a minha coxa tá mais firme, né? Para eu ver que meu braço tá mais durinho, a minha barriga tá mais reta, a minha cintura tá mais fina. Entenderam? Vocês têm que olhar, visualizar, né? Projetar o futuro de vocês, na mente de vocês. Aí vocês vão começar a pegar gosto. E aquela coisa, inicialmente a gente faz sem gostar mesmo, né? Isso se chama disciplina. A gente vai mesmo não gostando. Agora, se vocês saírem de casa pensando que é chato, sinto muito, vai ser um tédio. E aí, assim, também não basta estar lá com a cabeça no que tem pra fazer, com o celular na mão. Vocês têm que se desligar. O exercício bem feito é aquele que vocês estão concentrada. É 1 hora do dia sem celular, não vai fazer falta? Aguenta, né? Ontem eu comentei com meu marido, né, que eu passei um dia no parque aquático com a família e disse,
Nossa, eu consegui ficar praticamente um dia inteiro sem celular na mão. Gente, que maravilha, que libertação, né? Foi ótimo. Eu esqueci da vida. Fica sem celular, por que eu tenho que ficar com o celular pendurado, né? Então, assim, digo pra vocês, foi maravilhoso, libertação. Então, é uma hora que vocês vão se dedicar pro corpinho de vocês, vão ficar lá, tiver que bater papo com alguém na academia, não tem problema nenhum. Mas se desliguem das redes sociais para concentrar, para que aquilo seja bem feito. Então é isso, com o tempo vocês vão aprender a curtir, aprender a mudar essa crença, né? De achar chato fazer atividade física. Pensem como eu disse, tem um monte de coisa chata no teu trabalho que tu faz, porque tu tem uma recompensa no fim do mês. Pensem a recompensa como recompensa. Tem um monte de coisa chata que vocês vão ter que fazer, inclusive exercício, para ter a recompensa do corpo que vocês querem, da saúde que vocês também querem. Fazer dieta é caro e sem gosto. Quem é que concorda com essa aí? Por favor, levante a mão. A Giovana colocou aqui, ó, faço esteira escutando música, só assim consigo. E tá certo, Giovana, foi uma estratégia e tu tem toda a razão do mundo. Inclusive, eu dou dicas assim, ó, escutar um podcast, né, assistir série é ótimo. Então assim, Sheila, mas é que assim, eu faço lá na academia. Bota um fone no ouvido, prende o celular ali na esteira e faz. Não tem problema nenhum. Claro que nessa situação ali que eu tô dizendo pra vocês, né? Eu particularmente acho melhor vocês não levarem celular pra academia, né? Ou façam lá registrem lá um momento, né? Como eu faço, eu vou pra academia, registro uma fotinha lá que eu tô treinando e deu. O resto do tempo eu fico sem. Pra evitar essa coisa de estar espiando, tá dando aquela espiadinha, vendo o que tá acontecendo, que tu te distrai do teu foco. Mas, tem esteira em casa, tem um aparelho em casa, num primeiro momento, essa distração pode ser positiva sim, né? Escutar um podcast, assistir uma série, isso distrai, né? E aí, tipo, vocês estão associando prazer ao treino, entenderam? Eu tô fazendo uma coisa prazerosa, como assistir uma série que eu amo, e tô treinando. Então, use o tempo, aproveitamento de tempo, isso. E vocês estão fazendo uma coisa, eu quero assistir. Aí combine com vocês, eu só assisto o próximo episódio quando estiver em cima da esteira. Perfeito, né? E vocês vão ter que fazer esteira, entenderam? Então isso é maravilhoso, né? Então bora lá. Fazer dieta é caro e sem gosto. Deixa eu contar uma coisa que eu acho que vocês não sabem. O iFood é caro, sabia? É caro sim. Teleentrega é caro. Restaurante é caro. Então assim, planejando uma alimentação mais saudável, isso que eu já escutei de muitos pacientes, tá? Planejando uma alimentação mais saudável, garanto que vocês economizam no fim do mês na alimentação. Vocês acham que salgadinho, bolachinha recheada é tudo baratinho? Não é. No montante do fim do mês, vocês vão ver o quanto vocês economizam deixando de comprar essas besteiras, tá? Então pensem sobre isso, a alimentação não é, né? E claro, se a gente guardar essa crença pra gente fazer, dieta é caro e sem gosto, né? Com certeza a gente não vai nem querer começar. E como eu digo, dieta, a gente tem que ressignificar, a gente tá falando de ressignificar crenças, a gente tem que ressignificar o termo dieta, né? Porque dieta é associado à dor, a sofrimento, a restrição. Comecem a falar, não faço dieta mais, eu mudei a minha alimentação, eu sigo um plano alimentar adaptado à minha rotina, então tudo bem. Tu faz dieta, fulano? Não. Eu só busco uma alimentação saudável, pra mim tá tudo ótimo. Eu tenho um princípio alimentar só meu. Perfeito. Desde que seja saudável, né? Na maioria das vezes, tá, gente? Que a gente não precisa ser 100% saudável, já falei isso aqui. Então, o que acontece, né, gente? Só é sem gosto também, eu falei que é caro, ok, já disse pra vocês que não é caro. E só é sem gosto se tu ficar inventando moda. Aí eu vou lá, né? Coloquei aqui, ó, quem perdeu esse post também, olha, se eu não me engano foi sexta-feira passada. Coloquei falando do básico que funciona. Aí a pessoa começou lá uma dieta, vai lá naquelas lojinhas de produtos naturais e compra tudo que enxerga na frente. Detalhe, não é a rotina dela. Ela não come nada disso. Ela não gosta de comer nada disso. Mas ela comprou porque ela começou a comprar, né, uma reeducação, aí ela quer mudar a alimentação, tudo certo. Então ela acaba comprando tudo que enxerga. Aí chega em casa, olha para aquilo, o que eu faço com isso agora? Então eu vou ter que inventar moda, inventa receitas que talvez não seja do seu paladar. Então assim, o básico funciona muito bem, tá, gente? Tu come 2 cacetinhos de manhã, parte para 1. Tu come 1, quem sabe tira o miolo. Ou come meio cacetinho com miolo. Então assim, dá para emagrecer sem precisar mudar muito o teu paladar. Com o tempo, quando tu começar a ver que tem um reflexo, tá vendo o resultado no teu corpo, tu começa a querer mudar. Aí sim, de repente, quem sabe agora eu troco o pão, né, por outro tipo de pão, começa a fazer um pão mais integral. Tu vai começar, vai te despertar essa vontade de querer fazer coisas diferentes e pratos diferentes.
Mas num primeiro momento, tu com uma crença dessa, que fazer dieta ou mudar a alimentação é sem gosto, nem inventa moda. Começa a comer menos. O menos já ajuda. E o básico funciona muito bem. O arroz, feijão, a carne, a salada de todo dia emagrece sim. É só vocês controlarem a quantidade. Certo? Deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Qualquer coisa vocês me perguntem aí. Outra crença. O que importa é a beleza interior. Essa dói, gente. Dói por quê? Né? Eu acho que é hipocrisia, tá? A gente usar esse termo, porque assim, ó, somos mulheres. Toda mulher, vocês podem até dizer que não, mas toda mulher tem um pouco de vaidade e gostaria de se sentir melhor. Eu sempre busco ser melhor hoje do que eu fui ontem. Eu gosto da minha estética, gosto, mas eu quero ser melhor. Eu gosto do corpo que eu tenho, eu tenho que ser grata por ele. Porque é ele que me trouxe até aqui, por todos esses anos que eu vivo. Mas eu quero ser melhor, eu quero cuidar dele. Para isso que eu cuido do que eu como e me movimento. Então é esse o pensamento que vocês têm que ter. Então assim, ó, embora talvez, algumas de vocês aqui, eu conheço algumas que estão nessa live, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Embora algumas de vocês não acreditem, a nossa imagem vende, ela fala por nós. É dolorido isso, né? Mas as pessoas nem me conhecem, não sabem que eu sou uma boa pessoa, que eu sou querida, que eu sou amiga, que eu sou um amor. Que bom que tu é tudo isso. Mas a tua imagem, ela vende antes de tu abrir a boca. Né? É dolorido isso. Mas assim, as pessoas primeiro vão te olhar e vão te analisar pelo que tu é. Depois que elas conviverem contigo, elas vão começar a te conhecer melhor. Mas sabe aquela história da primeira imagem é que fica? Tem sim, tem fundamento. Então comece, o que importa é a beleza interior. Vamos botar um pouquinho mais de autoestima no corpo da gente? Vocês têm certeza que isso é uma verdade para vocês ou vocês estão só usando essa crença para se enganar? E para não agir como devem agir para chegar onde vocês querem. Então, levem isso em consideração. A Ari disse, só ouvir verdades, isso mesmo. É verdade. A imagem vende, gente. Se pensa bem, né? Eu costumo dizer assim, ó. O mundo é hipócrita, o mundo é interesseiro. Não interessa. Não adianta tu querer mudar o mundo porque tu não vai mudar o mundo. Tu não vai mudar a sociedade inteira. A gente não tem esse poder. Agora, tu pode mudar. Tu mudar a tua visão de mundo. Então, assim, embora pareça uma coisa meio, né, fútil, vou usar esse termo, bem esse termo que eu queria chegar. Embora pareça uma coisa fútil, vocês têm que entender, sim, a nossa imagem vende. A nossa imagem fala para as pessoas antes da gente abrir a boca. Então, assim, embora vocês não aceitem, vocês andarem bem vestidas, vocês andarem com o cabelo arrumado, maquiados, não precisam andar com quilos de... vou gastar os olhos da cara agora, porque a Sheila disse... E eu tô falando pra vocês fazerem isso com o peso que vocês têm hoje. Não quando vocês forem magrinhas, tá? Isso dá um empoderamento que vocês não fazem ideia. Quando a gente se cuida, a gente se arruma, mesmo estando acima do peso, a gente tem mais vontade de se arrumar, mais vontade de mudar, mais vontade de querer ser bonita. Então façam isso. Então parem com essa papagaiada, né, com perdão da palavra, que de dizer que o que importa é a beleza interior. Porque não é só interior que importa, não, tá? Não sejamos hipócritas, vamos parar de acreditar nisso e vamos sim correr atrás. A gente sabe, a gente conhece a nossa essência e as pessoas que convivem conosco também conhecem. Mas as pessoas que não nos conhecem, elas vão nos comprar pela imagem que a gente mostra, certo? Bom, essa é clássica demais. Meu metabolismo é lento. Levanta a mão aí quem já falou isso, porque essa eu escuto, acho que toda semana eu tenho um paciente novo falando isso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, que tá hard aqui. Então, o que eu acho a respeito disso? É a justificativa perfeita para tu não fazer nada, para tu não agir. Meu metabolismo é lento. Ok, até pode ser que com os anos a gente... O que a gente sabe, gente? A partir dos 25 anos, nosso metabolismo tende a cair, sim, tá? Ele tende a ir reduzindo ano a ano. Se tu comer as mesmas coisas... Aos 40, tu comer as mesmas coisas que tu comia aos 20, tu vai engordar. Teu metabolismo tá pedindo menos energia. E se tu faz exercício, claro,
vai aumentar a tua necessidade energética. Mas se tu não faz, tu tem que diminuir cada vez mais aquilo que tu come. Aos 60, menos ainda. E é assim que funciona a vida. Tu tem ali na flor da juventude, com 20 anos, tu tem um gasto de energia X. Lá, nos 30, já não é X, né? É menos, né? Nos 40, menos ainda. E aí a gente quer lá, mas quando eu tinha 20 anos, sei lá, eu comia, comia bastante até, ou então fechava a boca e emagrecia 2 quilos em uma semana. Eu escuto isso toda semana no consultório, acreditem. E aí vocês vão dizer assim, tá, mas por quê? Porque vocês estão comendo a mesma coisa que vocês comiam quando tinham 20 anos. Só que passou 20 anos. Entenderam? Então vocês têm que entender que tem que mudar. Né? A gente não pode ficar, comi toda a vida assim, agora não tô conseguindo ter resultado. Claro, é óbvio. Então o metabolismo ele muda, isso é fato. Agora, dizer que o metabolismo é lento não é uma verdade. Por quê? Porque vocês têm que buscar fazer o que é necessário. Então assim, vocês acreditarem nisso, vocês só estão alimentando o cérebro de vocês, tornando assim fixa, enraizada, presa, né? A ideia de nunca conseguir reduzir peso. Então parem com isso. Comecem a entender que fazendo as mesmas coisas que eu tinha quando, né? Fazendo as mesmas coisas hoje que eu fazia com 20 anos, eu não vou ter resultado mesmo. Eu preciso mudar isso. Eu preciso fazer algo diferente. A Giovana colocou, com certeza, quando eu tinha 20 anos, parava de jantar e emagrecia muito. Mas as coisas mudaram, né? A gente precisa entender isso, né? E buscar alternativas diferentes para isso, né? Essa aqui também. Essa aqui vai mexer aí com o ego da maioria, né? Vai doer, vai doer. Tô na 9ª crença, tá, gente? São 10 crenças, depois eu vou explicar pra vocês como a gente ressignifica elas. Homens gostam de ter onde pegar. Vocês já ouviram isso? Tem homem aí na live. Homens gostam de ter onde pegar. O que acontece, né? Primeiro que junto com essa crença pode vir problemas de relacionamento, tá? A pessoa de repente tem dificuldade de relacionamento, ela tem necessidade de se adaptar à pessoa que ela tá pra ela não ficar sozinha, né? Ou agradar o outro antes de agradar a si mesma. Então assim, parou por aqui, não precisa dar mais explicação, né? Então assim, eu vou agradar e tá tudo bem, se eu vou perder o marido porque eu tenho dificuldade de ficar sozinha. Gente, aqui eu poderia, né, chamar uma coach de relacionamento para dar uma live inteira falando sobre essa única crença, mas que, de fato, ela acaba interferindo no emagrecimento de vocês. Ou então assim, meu marido gosta de mim gordinha. Teu marido te conheceu gordinha? Me conta. Se ele te conheceu, outros 500. Agora, se ele não te conheceu gordinha, pensa sobre isso. E a última crença que eu coloquei aqui, gente, mulher magra parece mais velha. Essa é punk. Essa é muito complicada. Uma coisa eu preciso contar pra vocês, não sei se vocês sabem, mas eu preciso dizer pra vocês. Todos vamos envelhecer. Isso é fato, ninguém vai fugir disso. Todas nós vamos ficar velhinhas, né? Triste, não gosto nem de pensar nisso. Agora, com uma estética e uma boa saúde, nem todas. Porque isso vai depender exclusivamente das escolhas de vocês. Então, eu entendo que, se eu me depositar mulher magra, parece mais velha, porque fica, né? Vocês estão fazendo academia, vocês cuidam da pele, né? Vocês treinam. Se vocês fizerem isso, vocês não vão ter essa aparência mais envelhecida. Agora, acreditar nessa crença talvez afaste vocês do emagrecimento. Porque vocês não querem parecer mais velha. Qual é a mulher que gostaria de parecer mais velha, né? Então, sim, a gente pode protelar esse processo, né? Envelhecer todas vamos. Só que a gente pode colaborar por uma velhice com uma estética melhor, tá? E com uma saúde melhor. E isso, como eu disse, só depende das escolhas de vocês e de mais ninguém, ok? Então, gente, o que a gente precisa saber? Muitas vezes é necessário trabalhar essa dinâmica junto com um profissional habilitado. Normalmente, quem está preparado para isso são os psicólogos e os coaches, tá? Que estão preparados para ajudar vocês nessa ressignificação de crenças, tá? Então, assim, a psicologia está muito mais à frente, né? Porque ela trabalha muito essa questão de voltar no passado, trabalhar muito isso. Os coaches, eles são profissionais capacitados para usar ferramentas, né? Para que vocês, através das respostas que não estão em mim, estão dentro de vocês buscarem, então, essas ressignificações, ok? Então, assim, não tiro aqui o mérito jamais do papel da psicologia, porque a psicologia tem um papel fundamental nisso, né? Mas, claro, com exercícios, ferramentas, que aqui eu vou ensinar uma para vocês, vocês podem sim ir colaborando com esse processo.
Mas, claro, essa coisa assim de aprofundamento, isso eu aconselho vocês procurarem um psicólogo para auxiliar vocês, tá? Por isso que eu falo muito, dentro do meu método, né? Eu como coach, eu acabo induzindo as pessoas a fazerem essa ferramenta para que elas possam descobrir, né? E aí, como é que a gente faz? Vocês podem começar fazendo isso aí com vocês. Quem não pegou toda essa live, volta lá no início e pode pegar essas 10 crenças que eu falei aqui, anotando e criar até uma tabelinha lá. Para cada crença vocês vão fazer aqui. Então, primeiro anote todas as crenças que vocês acham que passam pela cabeça de vocês, geralmente negativas e contrária à disciplina necessária para vocês emagrecer, tá? E alcançar a qualidade de vida que vocês desejam, certo? Anotou tudo, escreveu tudo, botei tudo ali. Agora vamos começar. Para cada uma, vocês vão formular perguntas do tipo: essa crença tem fundamento? Tem evidências? Aí vocês vão escrever: bom, eu acredito que eu tenho metabolismo lento. Qual é a crença? Qual é o fundamento? Qual é a evidência que eu tenho sobre isso? Ah, teve um mês lá que eu fiz uma dieta assim e eu não emagreci. Tá, mas eu fiz a dieta, eu diminuí ali, né, 200 calorias numa semana inteira e não treinei. Pensando bem, acho que eu não fiz direito. Não tem evidência. Vocês entendem? Só que vocês tragam a autorresponsabilidade para esse processo. Não fiquem inventando moda e tapando sol com a peneira, fingindo para vocês mesmas, porque isso aqui é de vocês. Então peguem um caderninho lá e anotem, né? Então, primeiro, essa crença tem fundamento, ela tem evidência? Ok, essa é uma resposta. E aí descrevam, discorram essa resposta. Não coloque sim, não tem evidência. Se tem, qual é a evidência? O que evidencia que isso pode ser uma verdade para vocês? Ah, porque quando eu era pequena lá, a minha mãe falou que toda a família era gorda. Ok, então tu começou a acreditar nesse momento, tá? Então pode ser que tenha uma evidência, né? Então tem que buscar essas respostas. Outra pergunta: aprendi com quem ou como? Que também tem a ver com a primeira. Quem é que me ensinou isso? Quando eu era, né, pequena, minha mãe dizia que homem gostava de mulher cheinha. Aprendi com ela essa crença. Pode ser, entenderam? E assim vocês vão buscando. Outra pergunta: isso tudo para cada crença vocês vão fazer isso. Quais as consequências de cultivar essa crença? Ela me ajuda? Aí vocês vão colocar: olha, o que me ajuda? Me ajuda nisso, naquilo, naquele outro. Não, ela só me atrapalha. Ela me atrapalha nisso, naquilo, naquele outro. Vocês podem colocar isso. E aí vocês vão, para finalizar, vocês vão rebater essa crença e formar crenças positivas, tá? E fortalecedoras. O que é isso? É vocês escrever de novo a crença de uma maneira positiva. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vou puxar uma aqui, né? Eu falei esse aqui, já coloquei, né? Deixa eu puxar uma aqui. Desde bebê eu sou gordinha. Vocês podem colocar assim, ó: o meu peso é reflexo de todas as escolhas que eu tive ao longo de uma vida inteira. Cabe a mim mudar. Pronto. Vocês vão escrever isso no papel. E vocês vão passar a ler cada vez que vocês pensar que desde pequena vocês são gordinha. Vocês vão pegar, isso pode ficar até no celular, gente. Abre um bloco de notas e faz isso. Ou então tira um print, bota na capa do celular, bota no protetor de tela ali do celular, para vocês lerem. Cada vez que vier essa crença na mente, vocês correm e leem uma nova frase ressignificada. Outro exemplo, né? Não posso jogar comida fora, pois tem tanta gente passando fome no mundo. Poderia colocar assim, ó: eu sou consciente da minha fome e da minha saciedade. Pronto, bastou. Vocês estão dizendo ali por A mais B que vocês sabem quando tem que parar. E dá para complementar, né? E eu sei quando estou satisfeita e quando posso parar, independente se tem comida no prato ou não. Olha, completei e botei uma baita crença aí, né? Isso vocês podem anotar, ok? Vamos fazer outra aqui. Eu acho chato fazer atividade física. Vocês podem colocar ali, né? Embora eu não tenha a prática do exercício, não tenha criado o prazer em realizá-lo, eu estou trabalhando para isso. Pronto. Isso muda na tua cabeça, gente. Olha que diferença de dizer que acha chato fazer exercício e dizer assim: não, ainda não tenho a prática, mas eu estou buscando melhorar todos os dias, praticando, né? E com isso eu vou vendo o resultado. E isso vai me aproximando do prazer que o exercício pode me proporcionar. Pronto, olha, inventei moda aqui, já botei uma frase enorme, botei quase um texto aí para essa. Então assim, eu não vou entrar em detalhes em todas, mas é isso. Então primeiro vocês anotam as crenças, depois vocês usam essas perguntinhas poderosas. Essa crença tem fundamento?
Tem evidências? A outra pergunta, aprendi com quem ou como? E a outra pergunta, quais são as consequências de cultivar essas crenças? Elas me ajudam ou atrapalham? E como? Como ajudam ou como atrapalham? E depois vocês vão reescrever a crença de forma positiva, escrevendo uma frase de forma positiva, certo? E aí, gente, seguindo essas dicas, vocês construirão um novo repertório de ação para vocês, né? E essa força que a gente está trazendo, essa força cognitiva, né, do pensamento de vocês, levará vocês para o sucesso, né, na meta de emagrecimento. Então isso é fundamental que vocês comecem a praticar. Pode parecer, aí vocês vão dizer assim, bem capaz que eu vou fazer isso que a Sheila disse. Eu posso que algum de vocês aí pensou, bem capaz que eu vou perder meu tempo pensando nas crenças que me limitam, blá blá blá. Quer emagrecer? Faça. Então, se tu acha mais fácil continuar com a vidinha que tu tá, insistindo no emagrecimento, sempre começando e não dando continuidade, sempre desistindo no meio do caminho, então não faça. Se tu acha que essa vida é melhor, entre altos e baixos, ficar aí nesse começo e termino, nunca chego onde eu quero, não faça. Agora, se tu entendeu que essa live, ela realmente pode te trazer um resultado e que tu precisa realmente ressignificar essas crenças, assiste ela todinha de novo, anota tudo que for preciso, vai pausando o vídeo, anota tudo que for preciso e começa a botar isso em prática. E não é assim, eu anotei, tá tudo certo. Não. Essas crenças têm que ficar visível, tem que ficar bem nos olhos de vocês para que vocês possam todos os dias, quando você estiver, não precisa nem verbalizar, tá? Quando vocês pensarem naquilo, vocês corram lá e leiam a frase em voz alta, que tem todo um poder diferente do que só ler com os olhos, tá? Façam isso que eu tenho certeza que vocês vão ter mais resultados a partir de agora, no momento que vocês se libertarem dessas crenças. Essa semana toda, os meus posts são sobre isso, né? Então não percam, desde segunda-feira o assunto é esse, e eu vou até o fim da semana falando sobre crenças e emagrecimento. Se vocês se interessaram, não percam lá, entrem no meu feed para poder ler e assistir todos os meus posts. Certo, gente? Quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa live, gratidão mesmo. E eu espero você semana que vem, tem live e vai ter convidada aqui para contar um pouquinho da experiência dela com o método Slim, né, com acompanhamento individual aí e dos resultados dela. Certo? Mais alguma pergunta aí? Gratidão aí por todo o carinho de vocês até agora nessa live. Se não viram, assistam desde o início que eu tenho certeza que vocês vão se beneficiar muito. Então tá, uma boa noite para vocês e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Beijo grande, tchau, tchau!